decisão da Receita Federal de retomar uma cobrança sobre determinadas remunerações de líderes religiosos. Isso atinge mais diretamente a bancada evangélica, que foi aquela, inclusive, que se manifestou mostrando sua contrariedade em relação a essa decisão. Como é que essa decisão tem impacto naquilo que talvez a gente tenha discutido muito nas eleições de 2022, a relação PT, Lula, evangélicos? Pois é, Ibrahim, isso mesmo. Se a gente for lembrar aqui, né, esse ato da Receita, ele tinha sido editado ali um pouco antes das eleições de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro, né, então ali por volta de agosto, e durante todo o ano isso chegou a ser discutido ano passado e tudo, né, e agora a Receita, por meio de um ato que saiu ontem no Diário Oficial da União, suspendeu esse benefício que impacta diretamente líderes religiosos, né, e ao mesmo tempo essa portaria editada ao mesmo tempo em que o PT, na sua última reunião nacional, disse que quer conquistar, que precisa conseguir os votos do eleitorado evangélico, né? Que sabe que realmente é um tendão de Aquiles para o PT. Inclusive, o principal nome hoje é a da deputada Benedita, né? E o Lula até naquela discussão disse que era preciso entender, né? Só que caiu muito mal no Congresso Nacional, como já era de se esperar em relação a essa proposta, né? Membros da bancada evangélica, inclusive, tem chamado isso, Ibrahim, de bibliofobia. Então, assim, eles até criaram já um termo para dizer como o governo do PT e o governo Lula tem tratado aí os evangélicos. O deputado Sóstenes Cavalcante, inclusive em entrevista à Folha de São Paulo, ele chamou de perseguição política, né? Então, assim, o que se tem agora... A avaliação deles é o seguinte: como que o PT fala que quer aproximar e agora vai direto justamente nos líderes religiosos, que eles afirmam que a maioria estão ali no Congresso Nacional. Então, o que a gente deve ver para os próximos meses é justamente o quê? Um posicionamento ainda mais pesado do que já era da bancada evangélica. E vamos lembrar o seguinte, que a bancada evangélica, ela faz parte do chamado Centrão, que é justamente aí, que é de onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa de votos para ver suas medidas aprovadas ou então vetos não sendo derrubados. E lembrando que depois desse recesso parlamentar, o que não vai faltar é desafio para o governo em relação aí com relação, né, ao parlamento, porque a gente está falando de medidas econômicas, a gente está falando de várias outras questões que são caras para o governo federal. E aí é interessante também, outro ponto que ele cita é justamente assim, que durante as eleições esses líderes falaram que o PT iria perseguir os evangélicos e que eles vão mostrar agora que isso faz parte de um pacote de perseguição. Então é interessante a gente olhar isso para ver como que a narrativa também ela vai ser construída. E narrativa essa que está sendo construída no ano de eleições municipais. Que o presidente Lula, que quadros do PT querem aí conseguir angariar, né, os evangélicos, mas como que vai fazer isso, sendo que os principais líderes estão aí, né, realmente críticos a essa medida aí que foi suspensa pelo governo federal em relação aos tributos aí deles, né? A tradução nunca pode ser apenas, e não vale só para os evangélicos, neste caso para a bancada evangélica. A tradução nunca pode ser se vamos pagar mais imposto ou se teremos algum tipo de reforma fiscal no país. Toda vez que isso acontecer é porque há uma perseguição. Quer dizer, tem uma perseguição aos empresários brasileiros em função do que foi apresentado na medida provisória de reoneração, tem uma perseguição ao agro na medida em que você cobra, por exemplo, normas mais rígidas para determinadas questões climáticas. Não dá para tratar as coisas dessa maneira. É possível entender, e a gente está aqui para analisar muitas vezes, como essa narrativa é construída e levada para as bases parlamentares. Mas acho que no debate público, essas bancadas, não dá para tratar as coisas assim. Quer dizer, não, estamos regulamentando a utilização de armas no país, tornando as coisas mais... É uma perseguição a quem usa arma, que tem arma de fogo no país. Acho que o problema nesses casos, muitas vezes, é a redução do debate público, Fran, a esse tipo de chave de compreensão. Toda vez que algo for discutido, e nesse caso é uma discussão absolutamente técnica da Receita Federal, de dizer, olha, essas pessoas precisam entrar numa base. Não estou fazendo aqui juízo de valor se deve ou não deve Exato. ser, se isso é relevante, se a quantidade de recursos que se pode arrecadar ou se é justo do ponto de vista estritamente legal.
mas é que não dá para tratar as coisas dessa maneira. Mas esse é o discurso, né, Fran? Claramente. Isso, exatamente, Ibrahim. Eu estava justamente aqui pegando uma das mensagens que eu acabei de receber, e só pra gente lembrar que você falou sobre a questão técnica, né? Esse benefício, ele já tinha entrado na mira do Tribunal de Contas da União, né? Logo depois que ele havia sido editado. O fisco, pelos auditores, pelos técnicos do fisco, falaram, olha, porque esse benefício foi concedido, mas não está explicando aqui bem o porquê. Então, faltava ali também justificativa para manter ele. Então, lembrando disso, né, de que isso já vinha sido discutido lá pelo TCU, ainda em 2022, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso não é uma novidade em relação a isso. E sobre o que você falou justamente dessa questão de tributação, né? Passa a tributar, então tá perseguindo. Inclusive, uma das pessoas que eu conversei da chamada bancada evangélica disse justamente, tá seguindo justamente essa narrativa, no sentido de, olha, agora eles vão aumentar a fiscalização nas igrejas evangélicas, essa que é... Aí fala assim, podem produzir até mesmo chantagem, que essa é uma das preocupações, digamos assim. Mas a gente vê que essa construção dessa narrativa, ela tá passando totalmente pelo ponto de vista realmente político. E lembrando, ano de eleição municipal, esses deputados precisam aí chegar nas suas bases, né? Então o que a gente vai ver é o uso desse debate muito mais político, e o técnico aí, infelizmente, vai ser esquecido, Ibrahim.